Olá pessoal, eu sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui trazendo mais um vídeo para sua edificação espiritual, ok? Hoje nesse vídeo iremos tratar do capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Estamos ainda na série Evangelhos. Isso aqui é na verdade uma série que eu gostaria de passar para todos vocês, para que vocês possam se aprofundar mais nos Evangelhos do Senhor. Então, vamos dar início. Só que antes de iniciarmos, gostaria muito de pedir a você que deixe o seu like, compartilhe, se inscreva. A sua colaboração é de extrema importância para nós, ok? Então, sem mais conversa fiada, vamos darmos início ao nosso estudo de hoje. Capítulo 21, versículo 1. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, enviou então Yeshua 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-me. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor o há de necessitar, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre o jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Yeshua, o profeta de Nazaré da Galileia. Meus irmãos, vejo que nos versículos 4 e 5 diz que essa citação foi de um profeta. Qual foi o profeta que disse: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre o jumentinho, filho de animal de carga. Vamos lá? Para qual foi o profeta que falou essas palavras aqui? Profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Olha aí o que é que diz, ó. 9:9 do profeta Zacarias. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Meus queridos, o Senhor Yeshua, ele sempre teve a intenção de mostrar às pessoas que ele era o Mashiach. Então, com esse momento, com essa intenção, ele foi e começou a cumprir as profecias do profeta Zacarias. E entre elas estava a profecia de que ele viria assentado sobre um jumento. Ele foi recebido por alguns e questionados por outros. Então, isso foi simplesmente para que se cumprisse o que ele havia dito, não é? Que ele seria entregue nas mãos dos gentios e iriam zombar e escarnecer dele. Vamos lá. E entrou Jesus no templo de Deus
e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pompas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Meus queridos, algumas pessoas chegam a dizer que sentir raiva é pecado, né? Algumas pessoas chegam até a dizer: ah, pastor, se eu sentir raiva, eu vou direto pedir perdão a Deus, porque isso não é certo. Cristão não pode ter raiva. Quem disse você que não pode? Meus queridos, se o próprio Yeshua entrou no templo, derrubando tudo quando viu a casa de Deus sendo feita de comércio, então ele estaria pecando? Tendo raiva? Na verdade não, né? Então é necessário entender que ter raiva não é pecado. O pecado é você alimentar essa raiva para virar um ódio, virar fúria, chegar ao ponto de virar uma ira. Então o que você não pode é alimentar o sentimento da raiva. Porque quanto mais você o alimentar, mais forte ele vai ficar. E à medida que ele for ficando mais e mais forte, a raiva já vai se transformar em ódio. Se continuar alimentando ódio, ele vai se transformar em fúria. Se continuar alimentando a fúria, ela se transforma em ira. Meus queridos, o pecado não é sentir raiva. O pecado é você alimentar esse sentimento. Saiba que quem alimenta a raiva jamais pode receber o título de cristão. Jamais. Por quê? Isso não vai passar de hipocrisia. O Senhor sentiu raiva, mas na mesma hora ele foi e chorou. Chorou por quê? Porque teve raiva? Não. Porque viu a situação que estava aqueles pecadores ali. Além da casa de Deus profanada, as pessoas também, como posso dizer, estavam ali sendo condenadas com tudo aquilo. Então ele se entristeceu tanto com a condenação daquelas pessoas, quanto com a própria casa de Deus profanada. Então a tristeza foi grande, por esse motivo ele as corrigiu imediatamente. E eles vêm citar justamente aqui o profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7, vamos lá. Yeshayahu, Isaías 56, 7. Diz assim: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Será chamada casa de oração. O Senhor Yeshua também vai fazer menção ao livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Vamos lá? Jeremias 7, 11. Diz assim: e é, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Perceba que o próprio Senhor viu a casa dele, já nos tempos dos profetas, sendo profanada de forma errada. Segundo as Crônicas, capítulo 6, versículo 32 e 33. Vamos lá.
Segundas Crônicas 6, 32 e 33. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel. E a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Então Salomão, em sua oração, ele pediu que Deus ouvisse as orações de todo não-judeu que fosse àquela casa conversar com Deus. E ainda um outro texto também, né? Texto do profeta Joel, que o Senhor ainda vai fazer menção desse texto aqui. Só nessa palavrinha, quando ele vai derrubando a mercadoria dentro do templo, né? Profeta Joel, capítulo 1, versículo 14. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Veja que os próprios profetas ensinavam que o templo em Jerusalém era para o uso universal e não apenas nacional da nação de Israel. Vamos aqui continuar. E foram ter com ele, versículo 14 do capítulo 21, e foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, se indignaram, e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, Nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? O Senhor Yeshua cita mais uma vez as Escrituras, e você vai ver ele citando aqui o livro de Salmos, de número 8, versículo 2. Olha aqui, ó. Salmos 8:2. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Então o Senhor Yeshua, ele fala justamente isso, que da boca das criancinhas de peito é que vem assim o perfeito louvor. Das criancinhas, né? Vamos lá. Versículo 17. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? E Yeshua, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então, meus queridos, veja que o Senhor Yeshua, ele vai falar sobre crer. Mas crer em quê? No poder, nos milagres que podem nos acompanhar. Você pedindo para Deus fazer um milagre através da oração e você crer, o milagre acontece.
Versículo 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Yeshua respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de Yohanan, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram Yohanan como profeta. E respondendo a Yeshua, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Yeshua: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porquanto Yohanan veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Perceba que o Senhor Yeshua usa uma parábola, a qual ele usa a figura de 2 filhos e um pai de família. Dentro dessa parábola, o pai fala com seus 2 filhos. O primeiro diz que não quer saber de obedecer ao pai, mas depois vai. Quem é esse primeiro aqui? Somos nós. Nós que não somos do povo de Israel. Já aqueles que eram do povo de Israel se disponibilizaram, mas não fizeram. Então Yeshua aqui, na verdade, ele está dando, por assim dizer, uma chicotada naqueles judeus. Mas vamos lá. Versículo 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valar, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Yeshua: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Meus queridos, o Senhor Yeshua, ele estava aqui fazendo menção ao texto do livro de Salmos, de número 18, versículos 22 e 23. Vamos lá.
Salmos 18, 22 e 23. Diz assim. É esse aqui. Salmos 118, perdão. Salmos 118, 22 e 23. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. O Senhor Yeshua também irá fazer referência, com essas palavras, ao profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 7. Vamos aqui para o profeta Zacarias. Zacarias 4, 7. Diz assim: Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel te tornarás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela, a essa pedra. Quem é essa pedra? O Mashiach. Vamos lá. Versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra se despedaçará, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Mais uma vez o Senhor Yeshua faz referência aos profetas. E qual é a referência dele? Profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 3. Vamos lá. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e se ajuntarão contra ela todo o povo da terra. O Senhor Yeshua está fazendo menção, está fazendo referência ao profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 3, no versículo 44 de Mateus 21. Versículo 45. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Meus queridos, terminamos aqui mais um vídeo, ok? Mas só para você ver um pouquinho, nos versículos 45 e 46, você vai ver que os profetas entenderam que Yeshua estava falando deles. O que dá a entender que eles sabiam que estavam diante do Messias. Todavia, não quiseram saber de servi-lo. Isso não foram todos, mas alguns dos fariseus se converteram ao Mashiach, e a prova disso foi Nicodemos. Ele foi um dos que se converteu e aceitou Yeshua. Então, darmos término por aqui, ok? Que Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus, em nome do Senhor Yeshua. Deus abençoe.